Bom, muito boa noite. Hoje, dia 24 de julho, egrégora gratitude. Quem irá conduzir a vibração de amor e de cura essa noite é a Lourdes Tosetti. E depois vamos bater um papo sobre um tema bem interessante, blindagem emocional, com a Nívia Nunes. Sejam muito bem-vindos e vindas, Lourdes e Nívia. Obrigada. Obrigada. Para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, essa é uma iniciativa do Instituto Mais Atitude. É um grupo de amigos que esse ano está fazendo 23 anos. E para não tomar muito tempo de vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do grupo, nós temos o Instagram, o nome Instituto Mais Atitude, e lá tem vários vídeos contando da nossa história, divulgando as egrégoras, né, que nasceram na época da pandemia. Fazem 3 anos que todas as quarta-feiras a gente se reúne para estar enviando essa energia de amor e de cura para uma lista de nomes que é passada pelos amigos no grupo de WhatsApp, né? E depois a gente se dá um presente e recebe sempre um convidado, como vai ser a Nívia hoje, que traz um tema para a gente aprender um pouco mais, conversar com ela, né? Todos aqui estão autorizados a pedir para fazer uma vibração ou para conduzir um bate-papo, para estar indicando. Inclusive, quem indicou a Nívia, ele não chegou ainda, mas tenho certeza que ele vai aparecer, é o Carlos Serpelloni. Foi ele que indicou a Nívia. E eu vejo que alguns ficam me perguntando, assim como a Zaíra perguntou hoje, olha, posso convidar uma pessoa? Uma moça lá da academia falou para mim assistir essa. Hã? Oi, quem que está falando? Tinha alguém falando aí que a moça da academia, quem é que estava falando? Não, será que foi algum outro som que entrou? Bom, não importa. Ela devia estar falando com outra pessoa, amor. Respondendo. Pode ser. Então, todos fiquem muito à vontade para convidar amigos. É algum áudio que está aberto. Deixa eu. A Odete está aberto. Prontinho. Bom, então, só finalizando, né? Todos fiquem muito à vontade para poder convidar amigos e apresentar amigos, né? Que isso só fortalece o nosso trabalho. Depois a gente sempre grava e gera um link no YouTube. A gente compartilha esse link com a pessoa que faz a vibração, com a convidada da noite e com todo amigo que solicitar. Eu não coloco ele no grupo, né? O amigo solicitou, eu mando o link para ele, e quem está acostumado com o YouTube vai ver a página e sempre que quiser vai poder entrar lá na página, que é uma amiga que nos cede, Florescer com Meire. E antes de estar passando para a Lourdes iniciar a vibração, eu vou comentar com vocês que o Mais Atitude é, está fazendo 23 anos e agora, no mês de agosto, nós vamos fazer a festa de aniversário, que vai chamar-se Festa da Família. Depois eu vou divulgar melhor lá no nosso grupo de WhatsApp. Já estamos divulgando lá no Instagram. É uma festa semelhante a uma festa junina, só que não é o tema junino, né? Então, vão haver barracas de alimentação, vai haver gincanas, brincadeira com as crianças, vai ter bingo, vai ter música, enfim. Então, é uma festa para reunir amigos, e aí nós vamos, com a arrecadação dessa festa, ajudar 3 entidades: o grupo de voluntários do Hospital do Mandaqui, Heróis do Lacre, que é uma entidade da Zona Leste de São Paulo que
junta aqueles lacrezinhos de lata de cerveja, refrigerante, enfim, e transforma em cadeiras de roda, e a Kibonoye, uma entidade aqui de Itaquaquecetuba, que acolhe 70 deficientes intelectuais, enfim. Então, eu vou divulgar depois melhor no grupo, mas já está feito aqui o convite para todos vocês levarem suas famílias, seus amigos, e como o convite é baratinho, é só R$ 5, aqueles amigos que moram longe, não podem vir, mas querem se sentir colaborando, né, para poder ajudar as entidades, e que fique bem claro, a gente não passa o dinheiro para a entidade, a gente vê a necessidade que a entidade tem e faz a obra, compra o equipamento, tá? Então, aqueles que quiserem colaborar podem adquirir o convite como doação. Então, tem amigos que, eu quero 5 convites, 10 convites, enfim, tá? Também é uma opção. Bom, deixa eu achar aqui a dona Lourdes. Boa noite, Lourdes, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para você e a hora que você quiser que eu compartilhe o teu vídeo, você me fala, tá? Bom, eu vou começar e aí eu te passo o momento, tá bom? Ok. Boa noite a todos, eu sou Lourdes Tosetti, eu sou analista corporal pelo Corpo Explica. E hoje eu vou conduzir a vibração de amor e cura. E a nossa vibração hoje vai ser de um modo diferente. Eu sou uma pessoa assim, eu amo o som da guitarra. Para mim, o som é profundidade, é intensidade, é saúde, é vida, né? E é uma meditação ativa, no meu caso, né? Eu gosto muito. E é esse sentimento que eu quero transmitir para os nossos irmãos da lista. Então, eu convido a todos vocês a ouvirem essa maravilha, na minha opinião, né? E se conectarem com esse som que para mim é divino, tá bom? Você pode iniciar, Renato.
Bom, vamos lá, fechemos todos os nossos olhos. Vou pedir para vocês relaxarem. Relaxem, relaxem profundamente. Entreguem-se, entrem em contato com a sua essência divina. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos. Somos vossos filhos queridos. Te saudamos com humildade. Receba-nos com toda a sua amorosidade. Te honramos como nosso amado Pai Criador dos céus e da terra. Te adoramos e rendemos graças por vossa imensa glória. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Tu nos concedestes a vida e faremos o melhor dela em honra ao teu nome. Somos vida, somos intensidades, somos saúde perfeita, somos seus filhos queridos. Eu vou fazer uma prece, é a prece Shinsokan, que significa ver, pensar e contemplar Deus, que vem da Seishonyoye, essa prece. Nesse momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro na imagem verdadeira. Contemplamos e visualizamos um mundo vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. Contemplamos assim os atributos de Deus em forma de luz, que nos envolvem e se estendem por toda parte, e visualizamos todo o universo repleto da luz de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo sua infinita força vivificante. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. E desse lugar maravilhoso emanamos energia para Adair Deluvino. Assim é, e assim é, amado universo. E agora, meus irmãos, vamos todos retornando devagar, abrindo os olhos. Estão todos bem? Você encheu a sala de energia, Lutz. Encheu a sala de energia. Esse foi meu objetivo, Renato. Nivaldo, Gás para o povo, gás para todo mundo. Vão viver, gente. Vão ficar bem. beleza. Nivaldo, você está nos ouvindo? Tô sim, Renato. Eu queria pedir a gentileza de você fazer o agradecimento a Lourdes em nome do Instituto, por favor. E que maravilha, Lourdes. No começo, uma música que deu para
relaxar, aprender um pouquinho mais com outros ritmos, né? A gente está acostumado a escutar umas músicas bem de meditação, mas foi emocionante. Eu vibrei bastante aqui. A tua conduta, a condução foi maravilhosa. E em nome do Instituto Mais Atitude e da Egrégora, sinto privilegiado e honrado em fazer esse agradecimento a você. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Bom, eu escolhi essa música porque ela mostra a união dos povos, né? E para mim isso tem tudo a ver com a egrégora gratitude. Eu falei, eu quero que o pessoal ouça uma música estimulante e veja, né, essa união, né, que eu achei muito bonita. Eu falei, eu tenho que colocar isso. Eu pedi autorização para o Renato, ele falou, tá bom, vai, pode deixar. É um aprendizado, né, para nós, porque existe mesmo esse paradigma, né, que para meditar ou para fazer uma vibração tem que ser aquela música, né, relaxante, enfim. E existe forma de relaxar com alegria, né? E foi isso que você trouxe hoje. E é bom quebrar paradigmas. É muito bom. Muito Uma obrigado. vez, uma vez eu li, eu não lembro bem, sobre meditação e que eu não sei se era a quarta ou o quinto tipo de meditação, era música para você sintonizar mesmo, era a música mais pesada, né? E assim, eu me sintonizo muito mais fácil quando eu estou ouvindo, né? Como nós gostamos, né, Renato? Um rock and roll bem, né? Dos bons, né? Não é qualquer rock. Com Eu me certeza. sintonizo muito mais do que numa meditação. Numa meditação, a minha tendência é dormir. Agora, quando eu entro numa sintonia com a música, nossa, e eu falei, é isso que eu quero transmitir. Tive essa Existe. intenção. Existe a meditação que chama-se meditação ativa, né? Isso, Então, essa meditação tem grupos que fazem pulando, tem grupos que isso, fazem exato. gritando, né? Isso, Então, é são por aí mesmo. é isso mesmo. Muito obrigado, viu, de ter aceitado esse nosso convite e de compartilhar com tanto carinho aí esse momento. Gratidão mesmo. Nivaldo, obrigado aí pelo agradecimento. Obrigada. E agora vamos receber a nossa convidada da noite, Nívia Nunes. Muito honrado com a tua presença. Antes de passar Obrigada. a palavra para você, Nívia, só te dizer que alguns amigos costumam fazer comentários ou perguntas aí no chat. Você não se Uhum. preocupe em ler o chat, porque eu não quero que você perca o foco. Eu vou fazendo a leitura e, se for pertinente, eu vou passando para você. E no Perfeito. decorrer da tua fala, também é um hábito nosso levantar a mãozinha. Para quem está chegando pela primeira vez, sabe que ali no Zoom tem a parte de reações ali, que dá para você levantar a mãozinha quando você quiser ou fazer alguma pergunta para a Nívia, ou até fazer algum comentário, algum depoimento em cima do que ela estiver falando, né? Vocês fiquem à vontade. E você, mais uma vez, não se preocupe com as mãozinhas levantadas, tá? Porque aí eu vou avisando você, Nívia, agora fulano de tal vai falar contigo, tá? Que assim você fica focada no seu propósito. Gratidão por estar conosco e agora sim a palavra é sua. Obrigado. Obrigada. As mãozinhas levantadas, eu agradeço, assim como agradeço também as pessoas participarem, porque eu acho que enriquece qualquer conversa, né? Eu quero primeiro agradecer à Egrégora, a Gratitude, pelo espaço que estão me dando aqui. Eu acho que as informações que eu vou passar são muito enriquecedoras, mas a gente precisa ter um espaço para fazer isso e eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço ao Carlos Serpelloni por ter falado sobre mim e a Lourdes também, porque um passarinho me falou que foi ela que também me indicou para estar aqui com vocês. Então, obrigada, Lourdes. Você também. Vamos lá. O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre blindagem
emocional. O quanto que o nosso emocional é importante para que a gente mantenha a nossa saúde. Saúde em todos os níveis. Saúde física, saúde emocional, a saúde mental, saúde em todos os níveis. E muitas vezes eu fui observando comigo mesmo que a gente deixa brechas. Às vezes a gente tem uma visão de mundo que é assim, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo está precisando de correção, está precisando de luz, está precisando de amor. Mas será que a gente é tão equilibrado, tão reto, tão elevado, para que a gente possa estar enxergando esse mundo ideal e não vendo que, de repente, a gente está deixando brechas para que o mal entre na nossa vida por essas falhas que a gente, às vezes, inconscientemente está deixando, e a gente está falando do outro, sem a gente perceber que a gente mesmo tem que fazer a correção em nós, e aí, a partir do bom exemplo, o mundo vai mudando. Eu vou me explicar. Essa conversa nossa vai ser interativa, então eu pretendo fazer algumas perguntas e algumas coisas eu vou colocar para que todo mundo participe. A primeira delas já é uma participação coletiva. Eu vou pedir para vocês pensarem nas 5 pessoas mais importantes para vocês hoje. Pense nas 5 pessoas mais importantes para vocês. Porque na hora que a gente começa a pensar nas pessoas mais importantes, é natural que a gente se lembre das pessoas que a gente mais gosta. A gente vai pensar em filho, em cônjuge, em mãe e pai, amigos próximos, pessoas queridas. Mas será que essas pessoas são as mais importantes? Essas pessoas são as que mais você gosta. Essas pessoas não são as mais importantes. E eu vou me explicar. As pessoas mais importantes são aquelas que ocupam o seu espaço mental, aquelas que durante o dia você mais pensa. E agora o convite é para que você pense nas 5 pessoas que você mais pensa durante os dias, de uma maneira geral. E você vai achar aí, eu até vou dar alguns segundos para vocês fazerem essa avaliação, que essas pessoas que ocupam o seu espaço mental durante o dia não são as mesmas que você ama. Geralmente, tem pessoas que sim, você convive, quer bem, você ama sim. Porém, tem pessoas que são desafetos. Tem pessoas que são pessoas críticas, que estão dando algum problema no trabalho, são pessoas que você já teve alguma diferença, e são pessoas que ocupam muito o seu espaço mental. Essas são as pessoas mais importantes, porque elas tomam conta da sua vibração durante o dia. Na física quântica, a gente tem por linha pensar que tudo o que a gente sente e pensa, a gente está atraindo. Quando nós estamos pensando repetidamente em situações desagradáveis, pessoas que nos provocam, pessoas que nos tiram do sério, situações que de repente não saíram da maneira como a gente imaginava, a gente, sem querer, está dando brecha, sim, para que essas energias semelhantes nos afetem e pertençam cada vez mais à nossa vida. Só nessa avaliação é possível a gente ver que nós mesmos, sem consciência, já deixamos brechas para que energias que não são de tão elevada frequência nos afete. Carlos, bem-vindo. É um pouquinho de pressão, né? Fazer uma palestra na frente do professor de oratória, mas a gente segue em frente. Tinha que ser ele o primeiro a levantar a mão, né, Nívia? Eu Pode falar, é vou passar a bem-vindo quem palavra para quiser ele, levantar. mas antes do Carlos falar com você,
eu vou pedir para você se apresentar, na verdade, né? Porque a maioria aqui da sala não te Consegui. conhece, né? É E verdade. até para poder te fazer perguntas, né? As pessoas devem pensar assim, ah, mas quem é ela, né? O que que ela E é, faz? Nívia, você sabe Enfim. que eu fui direto para o conteúdo porque eu tenho mania de conteúdo, e Uhum. aí eu parei e eu não parei para me apresentar e eu tinha isso na minha cabeça. Mas vamos lá, eu sou a Nívia Nunes, eu sou apaixonada mesmo pelo mundo das energias, eu estudei, acredito que a minha vida inteira. Eu lembro de situações do tipo eu com 15 anos estudando o livro O Poder do Pensamento Positivo, O Poder do Subconsciente, indo atrás de informação, porque eu tinha uma sede de conhecimento absurda. Só que naquela época eu não tinha muito a acrescentar. Eu tinha uma sede de conhecimento e eu apenas queria aprender. Eu nasci em uma família muito boa, aqui de Campinas, São Paulo. Me deu estrutura de estudo, me deu tudo o que eu precisava. Mas essa essa questão de mudança interior era algo muito meu. Eu precisei ir atrás de informação que não era fácil como é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem a internet, que qualquer dúvida que a gente acessa o Google e pergunta e a gente tem a resposta. Naquela época não existiam pessoas então em abundância que falavam sobre autoconhecimento, mudança interior. E aí eu tive que buscar. Eu falo que eu nasci uma pessoa e me transformei em outra, porque hoje em dia, se eu olho para trás, eu não me reconheço. Eu realmente mudei em nível de atomicidade. Na física quântica, quando a gente fala atomicidade, é nível de átomos mesmo. Eu era uma pessoa e me transformei em outra ao longo do tempo. Eu sou formada em administração de empresas, sempre fui comerciante, empreendedora. Eu trabalho na área de moda, é com ela que eu me sustento. Sou solteira, nunca me casei, nunca quis ter filhos. Olha que gozado. Eu sempre foquei nessa existência, cuidar de mim, porque eu precisava fazer essa mudança. E aí, na hora que eu comecei a ver que eu acumulava conhecimentos, acumulava um tanto de sabedoria, até para lidar com pessoas, saber falar um pouco, ou passar alguma coisa que pudesse acrescentar na vida das pessoas e no mundo, eu comecei a ir para esse lado de compartilhar mensagens, fiz muitos compartilhamentos de mensagens no Facebook, onde as pessoas me davam um feedback positivo, Instagram. Comecei a ver que as pessoas gostavam, elas estão em busca hoje em dia também de alguma coisa que explique por que que a vida delas tem tantos desafios e dificuldades. E aí eu comecei na estrada um pouquinho diversificada. Eu saí um pouquinho da moda, continuo na moda, mas na verdade hoje em dia eu sou multitarefas. Eu tenho ainda a confecção de roupas femininas, mantenho. Hoje em dia eu também faço análise de coloração pessoal, onde eu vejo a harmonia das cores na pessoa, e eu tenho essa parte de youtuber, onde eu passo os conhecimentos que eu acumulei durante aí o tempo de estudo da minha vida. Então, esse é um resumo do que eu busco e do que eu sou. Muito bom. Seja bem-vinda. Bom, você estava falando conosco sobre as 5 pessoas que a gente ama e as 5 mais importantes. Aí o Carlos Sim, levantou a mão, ele vai falar contigo, depois você continua da onde você parou. Carlinhos, por favor. perfeito. Olá, muito boa noite, é um prazer, é um privilégio estar com vocês. Lourdes, me perdoe. Eu hoje eu estava na rua,
e eu não consegui. Eu cheguei no finalzinho, você estava terminando, eu falei, ai meu Deus do céu. Eu tentei entrar no celular na rua, não sei por que que hoje ele não quis entrar, que sempre eu entro na rua, depois eu, em casa, eu coloco no computador. E eu coloquei no celular, ele só foi pegar quando eu cheguei em casa. Acho que eu vou ter que pagar essa conta de telefone, não é possível. A TIM acho que não quer mais me dar crédito. Vai ser, Você então, desculpa, perdeu, viu, Lourdes. Carlos? Você perdeu. Eu sei, eu sei. Eu perdi Então, mesmo, não tenha dúvida. Nívia, que prazer ter você aqui. Muito obrigado pela Obrigada. presença. Obrigado, Renato. Boa noite para todo mundo. Nívia, eu concordo com você, mas eu fiquei com um bichinho aqui me falando, Carlos, conversa com ela. Por quê? Eu concordo com você, quando você pensa muito em uma pessoa, ela é importante. Não importa o grau de importância que é, ou que ela tem feito para mim, por que que eu estou pensando nela. Mas quando eu falo da importância a longo prazo, aí eu posso substituir. Porque, por exemplo, Ah, eu tenho um amigo que mora no Líbano, ele foi muito importante para mim, então ele continua sendo importante para mim. Hoje, se eu falar assim, sim. qual é o meu melhor amigo? É o Mohamed Canaan, Mohamed, né? Então, assim, ele é o meu melhor amigo do mundo. Só que eu não convivo com ele, então eu não consigo pensar nele todos os dias. Agora, as pessoas que eu penso todos os dias são outras. Eu consigo classificar isso em tempo temporal, tipo, na vida hoje, porque amanhã muda. Amanhã eu não vou estar pensando nas mesmas pessoas de hoje, concorda? Como é que funciona Exato, isso? exato. Mas é por isso que quem a gente gosta, que é atemporal, é diferente de quem é importante no momento, Carlos. Porque a hora que a gente gosta de uma pessoa, nem sempre a gente está pensando nela. A gente tem aquele momento de a hora que se encontra, a hora que conversa, é só alegria, é felicidade. Porém, você muitas vezes passa dias sem lembrar da pessoa, atarefado com outras coisas. A minha colocação é: quem é importante toma seu espaço mental, entende? E às vezes a gente não para pensar que nesse espaço mental a gente está repetindo, está num looping com aquelas pessoas que de repente são desagrados, são com aquelas situações que de repente nos desafiam ou nos incomodam. É nesse ponto, porque aqui a gente vai estar falando sobre blindagem emocional. A blindagem emocional, ela não vem de fora, Carlos. Ela é uma conquista de dentro para fora. Primeiro você se conhece, se alinha, para depois você saber lidar com o mundo da melhor forma possível, chegando às coisas da maneira como você é. E da maneira como as pessoas são, da maneira como o mundo é. Então, às vezes, se a visão de mundo da pessoa é que o mundo está muito em desordem, geralmente muita desordem dentro dela. Quando você está muito alinhado, a sensação, e eu falo isso por experiência, porque tudo que eu vou falar aqui é por experiência própria, é de que o mundo está tudo certo. Cada um está no seu momento, todas as pessoas estão aprendendo do seu próprio jeito, às vezes uma maneira mais difícil, mais rude, outras pessoas estão aprendendo pelo amor, mas está todo mundo caminhando e o mundo está andando também e está tudo certo. Mas nisso você precisa estar com mais consciência. Quanto maior o grau de inconsciência, mais sofrimento, e aí você deixa essas brechas onde a blindagem emocional não consegue reinar em você. Deu para entender? O meu raciocínio, né? O que acontece? Eu acho que eu me precipitei um pouco e eu vou deixar para fazer a próxima pergunta bem mais para o final, porque eu acho que você vai me responder várias perguntas, que eu comecei a entender melhor agora o que você está querendo dizer. Então, me perdoe, é que eu fiquei muito encafifado com isso, mas depois que você começou a responder, me falar, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que ela vai responder todas as minhas perguntas, vou perguntar as coisas no final. Muito obrigado, tá? E bem-vinda. Ah, eu Todo. quero fazer uma correção, que foi a Ah, Lourdes que falou de convidar você, não fui eu. Eu não mereço os créditos. exato! Eu até Né? coloquei isso, que é um passarinho tinha me falado que foi ela. Gozado, eu achei Eu que agradeci a você ela. falou a primeira vez que era uma aluna sua de oratória. Eu não tinha ligado que foi a Lourdes que tinha feito essa ponte. Não, desculpe, Lourdes. Está dado crédito a você. Foram Porque a os Lourdes falou dois. comigo, não falou com você, Renato. A Lourdes falou comigo, Ah, porque entendi. as duas são minhas alunas. Agora Verdade. fechou, Luciano.
Tá bom, então vamos continuar ouvindo a Nívia. Por favor, Nívia. É Obrigado. verdade. O meu objetivo aqui, o meu propósito é fazer com que todas as pessoas, se possível, alcancem um eixo tão bom de se viver dentro de si mesmo, que as situações de fora, elas enxerguem como menores do que elas. E aí nada consegue te desestabilizar em um nível que você acabe provocando doenças, provocando desalinhos internos. Isso eu conquistei, não é fácil, é um caminho longo, mas eu estou passando tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi e tudo que eu consegui absorver desse mundo das energias que eu tanto falo. A saúde e a doença não são acidentes, não são presentes, não são problemas, eles são criados por nós. A saúde em todos os níveis, a doença em todos os níveis, os problemas em todos os níveis. E ter a consciência nesse nível, puxar essa responsabilidade para si mesmo, tem que ser realmente uma pessoa com muita consciência. Eu vou fazer aqui o compartilhamento das primeiras imagens, e aí eu só preciso que vocês me falem se vocês vão ver o que eu estou compartilhando. Está todo mundo vendo a imagem aí? Se priorize? Sim, ok. Ótimo. Eu escolhi sempre esse fundo, a hora que eu escrevi, esse fundo branco, como eu trabalho com cores, esse fundo branco eu escolhi por conta de iluminação e clareza. As manchinhas verdes é por conta da cura. Se vocês ouviram fogos, é porque eu moro perto de um estádio de futebol aqui em Campinas, e quem conhece é o Guarani, tá? Então, vamos lá. Você sabia, Nívia, que Ah, a sua câmera fechou, não? não tem problema, o importante é a imagem, viu, Renato? Tá Não, bom, não tem então problema, eu já volto, pode seguir. eu já volto. Aqui eu coloco se priorize porque é impossível a gente oferecer ao mundo algo que a gente não tem. Então, eu defendo muito a ideia de a gente se fortalecer, a gente ganhar consciência, a gente elevar a nossa frequência para que a gente possa ajudar o mundo, para que a gente possa ser uma pessoa que compartilha coisas boas, que pode realmente ajudar. Então, esse priorize que a princípio parece algo egoísta, é, na verdade, sabedoria. Você primeiro faz em você, você ganha consciência, força, e depois você ajuda o outro. É assim com um médico, com um advogado, com todas as profissões. Ele vai lá, ele estuda, ele ganha conhecimento e depois ele ajuda. E no autoconhecimento e na sabedoria é o mesmo processo. Você se fortalece, você ganha sabedoria, você sabe se regular emocionalmente e depois você ajuda o outro. Deixa eu ver, aqui não está passando a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo ir por um outro. Aqui eu acho que eu não vou conseguir passar, né, de uma imagem para outra. Tá todo mundo vendo? Tá, né? Sim, é do Steve Jobs. Sim. Exato. Esse já é o recado que eu consegui perceber nas pessoas mais fortes. Elas mantêm o seu foco. Elas não se deixam levar por situações externas, coisas que possam tirar elas do foco. E é muito importante porque, às vezes, a gente ouve aquelas frases: tal pessoa me atrapalha, foi por causa da outra pessoa que eu não consegui chegar a um objetivo, que eu não consegui alguma coisa. Se você, de novo, Fogos, se você está muito concentrado na sua evolução, no seu foco,
Você não deixa que coisas alheias a você tenham tanta influência e poder sobre você. É esse o ponto. E aqui uma frase de Buda, que eu reforço para dizer que a blindagem emocional, que é tanto buscada, essa paz interior, ela sempre está dentro de você se você permite. Ela não está fora. Quando a gente coloca que a gente quer um mundo de paz, na verdade, a gente tem que viver na paz interna, na nossa paz. As pessoas começam a perceber que você tem um equilíbrio interior, elas começam a perceber que você consegue viver na paz e você vira um exemplo. Quem convive comigo sabe que realmente eu não me deixo afetar. É por isso que hoje eu estou trabalhando nesse tema, porque realmente esse trabalho eu fiz em mim, tá? E agora eu vou compartilhar algo que não ficou tão nítido, mas era tão importante eu dividir com vocês, que eu passei por cima da definição para que eu pudesse passar essa informação para vocês. Nosso planeta Terra está vibrando em uma frequência, olha, estou ampliando aqui, tá? Entre 200 e 400 hertz de frequência. É um nível de energia, uma contagem. Todas as doenças nossas, elas começam a se alastrar dentro de nós, começam a ser criadas quando a gente vibra abaixo da frequência da Terra, que seria 200, a coragem aqui, para baixo. Então, aqui é um ponto de autoavaliação também. O quanto que você habita nessas frequências mais baixas, raiva, desejo. O desejo que eles falam aqui é desejo por ver, por exemplo, filmes de violência ou atender a vícios, tá? Porque se for desejo bom, não está nessa frequência baixa, não tem problema. O fato é que tristeza, apatia, culpa, vergonha, raiva, orgulho, ao longo do tempo, alimentado por algum tempo, vai fazer com que as nossas células comecem a se desalinhar. Nesse desalinho de células, começa a existir dentro da gente a mudança de saúde para dor e depois da dor a instalação de doenças, tá? Todas as doenças são psicossomáticas, algumas são karmáticas, mas todas têm uma base muito mais profunda emocionalmente. Nenhuma doença é por sorte ou por azar, tá bom? As pessoas que conseguem se manter nesse nível de razão, aceitação, boa vontade, neutralidade e coragem, elas estão vibrando mais ou menos na mesma energia da Terra. E se você tem picos de alegria, picos de amor, onde você consegue ficar realmente feliz, são as pessoas que passam maior tempo ali feliz, é como se você se permitisse viver o céu na Terra, tá? Então, provando com esses dados de que realmente paz interior, felicidade. Desculpa aí pelos fogos, gente. Paz interior, felicidade ou inferno é tudo dentro da gente, tá? Resolveram soltar fogos. Olha, eu vou falando, daqui a pouco passa, tá? Daqui a pouquinho passa, gente. Isso daí é por pouco tempo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, me interrompa, tá? Ou eu tenho uma dúvida, como é possível medir esse nível de energia?
Sentimentos, Lourdes. É Não, mas difícil medir. Gisele, como mede? É a Gisele que está perguntando. Como é possível medir? Sentimentos, Gi, a hora que você começa a avaliar, daqui para frente, Eu vejo uma escala de sentimentos. Mas como é que está isso associado à energia? Como você consegue associar a energia a isso? sim, Porque ali porque é uma frequência. tem uma escala numérica. Eu queria entender como é que você associa a uma escala numérica de energia baseada em sentimentos. Olha, sinceramente, não me prendo a números. A gente vai galgando emoções de frequência mais elevada, Lourdes. E como é que É a essas frequências, como é que você me diz que uma frequência de paz é uma frequência elevada? Como é que Não, você mede? Lourdes, o sentimento que te mantém na paz é completamente diferente do Sim, sentimento ele que te é. mantém na raiva, entende? Sim, A ele é. raiva na verdade, quando você está numa frequência baixa, você não está dentro de você com um controle. Geralmente você está irritada com coisas do mundo. Quando a gente pega aquelas frequências mais baixas mesmo, deixa eu ver aqui se eu volto lá. Você está identificada com o mundo. Você não está dentro de você. Nos mais elevados, você consegue estar dentro de você. Vou te apresentar essa tabela. Não esquece de número. Veja a sua emoção. O que mais você está vibrando corresponde sim a uma escala em hertz. Mas a gente não tem como ficar medindo e não existem aparelhos que a gente possa, durante o dia, estar medindo os números. Mas a gente tem como avaliar as nossas emoções, sim. E a hora que a gente começa a ver que a gente está vibrando no medo, por exemplo, é muito fácil a gente ver que a gente está numa baixa frequência, que aquilo pode dar consequências negativas. Consegue me acompanhar no pensamento e no raciocínio? Lourdes? Olivia, não é a Lourdes que está falando com você, é a Gisele, tá? É a Sim. Gisele. Né? Cadê a Gi? E tem o Sou Carlos eu, também, tá? Mas pode falar. sou eu. Então, tá. Então, são níveis de sentimentos que a gente está associando a Ó, frequências. isso, é muito mais fácil. A uma A escala, a gente está gente, associando níveis de sentimento à escala de frequências. Como a gente sim, poderia estar associando a qualquer outro número, a qualquer outra quantidade. sim, porque a gente não tem aparelhos hoje em dia para medir. É essa a dúvida. Aham. Posso Ó, entrar na conversa? Não, eu só não coloquei a deve. Gisele no destaque porque ela não abriu a janelinha dela e tudo bem, não tem problema. Mas, na verdade, Gisele, cientistas e homens que têm acesso a esses aparelhos de ressonância, tá, fizeram vários testes com pessoas em estado de paz, estado de harmonia ou estado de depressão, enfim, e foram medindo as suas frequências até adotar esse padrão. Aí, para nós, no nosso dia a dia, o que nos resta é saber que, quando estamos no padrão acima de 210 Hz, que é um padrão básico da Terra, nós estamos Terra. com padrões positivos. Então, se Isso. estivermos em estado de paz, nós estamos harmônicos com a nossa energia. Se estamos em estado de amor, de alegria, né? Por um outro lado, sabemos que se estamos com raiva, se estamos orgulhosos, enfim, a nossa vibração está baixa. Então, no dia a dia, a gente não tem como medir, mas sabendo o que estamos sentindo, sabemos qual é o nível de energia que o nosso corpo está vibrando. Perfeito? Perfeito, Renato, é isso mesmo. E assim, a mesa Tá, então radiônica consegue. essa medida foi feita através de algum aparelho, foi algum aparelho que mede função cerebral, alguma coisa assim?
Aparelho Essas de medidas, ressonância magnética. Ressonância? Isso. É isso que eu queria saber. Uhum. Tá. isso. Mas é bem de consenso, de que assim, a mesa radiônica ela também consegue medir níveis de energia, tanto em pessoas como em ambientes, lugares. Só que a gente não tem uma mesa radiônica, não é uma coisa que a gente tem que se prender a números, mas tendo a noção daquela escala, é muito importante você se medir durante o dia, aonde que você está mais colocado? É naquele nível onde você precisa de ajuda ou naquele nível onde você pode ajudar? Porque se você estiver vibrando no patamar de frequência terra para cima, você já é uma pessoa que está ajudando a terra, vamos colocar assim. Você já é um fruto bom, entende? Em outras palavras? Perfeito. Gisele está satisfeita? Mais ou menos, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Tá bom. Fala Eu aí, achava que era Gi. alguma medida de agitação cerebral. Porque às vezes a gente está muito bem intencionado, mas o cérebro da gente tá assim a 1000. E eu achava que isso era uma frequência, poderia ser uma frequência mais alta. É isso que eu fiquei Gi, confusa. Gi, Às vezes, não, quando a gente tá aqui. empolgado, o cérebro da gente Uhum, está medindo, tá assim a 1000. E eu achava que isso era uma entendi. vibração alta. Isso que Mas me quando o cérebro. confundiu. Entendi perfeitamente. Ó, quando a nossa mente está tagarela, é isso que você está falando, é o cérebro, é a mente. Mas aqui são escalas de emoções. Aqui é o sentimento que reina. Mesmo com a mente tagarela, para onde que sua mente está te levando? Essa mente, esse cérebro, esses pensamentos acelerados, eles estão te levando para emoções boas? Ótimo. É só ver para onde que ele está te levando. Ou ele está te levando para emoções que não são muito boas, sabe? Você vai ficar com o corpo mais ácido, vai ter consequências, entende? Na verdade, tudo tem Sim. consequências, mas aí é uma escala de emoções, Gi. Tá. Uhum. Não é Beleza. cérebro, tá? Não Não é é grau de cérebro. agitação do cérebro. Tá. Não, isso é mente Não é o tagarela, cérebro fazendo sinapses. zero. Tá. Não. É para onde os seus sentimentos, suas emoções estão te levando. Entendi. Isso. Beleza. Olha, a Zaira contribuiu certinho. Se você está com os pensamentos muito acelerados, você tem dificuldade de dormir. Mas se você tem dificuldade de dormir porque você está feliz, é diferente de você ter dificuldade de dormir porque algo está fazendo você sofrer, entendeu? É a escala de emoções que a gente está falando. Tá certo. Beleza. Vamos continuar. Só mais um detalhezinho. Gisele, está me ouvindo bem? Sim, todo assim. Tá. Se você procurar na internet sobre escala Hawkins da consciência, esse Hawkins Já foi quem consegui. desenvolveu esse trabalho e ali vai te mostrar, inclusive, o tipo de aparelho que foi utilizado para isso, vai te Muito responder obrigada. muita coisa, tá? Uhum. Escala Hawkins de consciência. Tá certo, muito obrigada. Vou pesquisar. Isso. Inclusive, tem a explicação detalhada, né, Renato, de cada uma, cada sentimento que envolve o orgulho. O orgulho, ele desencadeia muitas emoções aí, só que eu não posso entrar muito a fundo, porque senão a gente não segue com todos os parâmetros que eu quero apresentar para vocês. Então, Perfeito. Nós vamos passar tá para o bom. Carlos agora, mas eu já te Uhum. adianto uma coisa. É muito comum, quando o assunto é de interesse do grupo, que você, de repente, não consiga chegar na metade do que você queria falar. E Sem aí, problema. a gente faz um novo convite, você volta né? Porque o mais importante é que o questionamento como o da Gisele, por exemplo, possa ser conversado, debatido. Isso é que é Sim, importante, tá? Então, está fluindo tudo sim. positivo. Carlos, por favor. A Gisele foi muito feliz e foi bom, porque elucidou para muita gente, né? Isso que é importante. Quando uma Exato. pessoa pergunta, favorece o entendimento de todos.
A minha esposa fala, Carlos, dá para você fazer menos pergunta, dá para você não se meter tanto? Eu prometo. Mas o que acontece? O Luciano não é o Luciano que o Renato conhece tão bem, que eu estou falando, mas um professor que eu tive, eu era muito tímido, eu não entendia as coisas. Ele falou: Você não entende, Carlos, porque você não pergunta. Você tem que perguntar, porque a dúvida é o primeiro sintoma do entendimento. Ah, depois disso eu A comecei a dúvida é o perguntar. primeiro sintoma do entendimento. Tá Porque bom. quando a pessoa não tem dúvida, eu acho que ela não entendeu nada, ou sabe tudo, Ou Ou ela não né? está entendeu prestando tudo, atenção, Carlos. Ou ou ela não está entendeu prestando tudo. atenção. É. Bom, Não, mas eu eu quero que você acho me explique. muito bacana, porque aí todo mundo participa, ninguém está dormindo. Isso que é importante. Bom, eu só vou te dar um recado rápido. Esqueça os fogos, porque a gente não escuta. Só você. Porque o Verdade. Zoom, Nossa, ele mas está filtra. tão forte aqui. Não, não, Vocês não mas a gente não escutaram escuta. nada Fica mesmo? tranquila. É, Nada. É só escuta Poxa. você. Porque o Zoom, o Meet, eles têm um dispositivo hoje que ele É, percebe, a inteligência artificial percebe que esse som é externo, não faz parte, ele filtra, tá? Então, fica tranquilo. O que muito eu quero obrigada. falar, Aprendi mais alguma coisa. Não sabia. Achei que estava é, incomodando você. mas a nós não. O sentimento iluminação. Como que é o sentimento iluminação? É que ele está o primeiro lá do céu, né? O que que é esse sentimento? Difícil. É difícil de chegar e muitas vezes quando você chega, é algo que você não consegue sustentar. Quando a gente chega em iluminação, geralmente é quando a gente está numa alegria sublime. Entenda como alegria sublime. Você está tão feliz, é difícil, é um estado de graça. Nunca sentiu isso? Você parece que Já, mas assim, você é, está unido ao universo. É difícil mesmo a gente colocar em palavras. É algo que quem já sentiu um estado de graça, uma união perfeita com Deus, com o cosmos, é difícil de manter, mas quem já acessou é maravilhoso. É isso. Olha, Zaira, eu estou gostando muito das suas contribuições, porque você. É isso mesmo, Zaira. É difícil colocar em palavras. Tem palavras que não encaixam, viu? Mas é uma outra alegria coisa, sublime, suprema mesmo, Carlos. É a melhor coisa porque que eu posso te falar. E é ok, a bom, alegria uma sublime delícia. pode ser iluminação, porque a alegria exagerada é outra coisa, Euforia, euforia. euforia. Aham, Não é, eu não entendi. é. É outro tipo de É uma alegria. alegria É uma que você não. satisfação geral. Então, essa alegria, ela não precisa ser compartilhada. Essa alegria sublime, a euforia, você vê a pessoa agitada, né? Você imagina aquela pessoa assim, que ela está fazendo mil coisas ao mesmo tempo e ela está muito agitada. Não é isso. Essa alegria sublime é algo que não precisa ser compartilhado. Na verdade, você vive uma união com o divino inexplicável. Só quem acessou que consegue. Agora, sim, temos seres aí que passaram por nosso planeta que provavelmente viveram muito do seu tempo aqui em estados de amor incondicional, em estados de iluminação. Temos Jesus, temos Buda. É muito difícil, gente. Olha, um alcance da aura de uma pessoa que é equilibrada emocionalmente, se eu quiser te influenciar, Carlos, você sabe disso? Mas se eu quiser te influenciar em escala de espaço, em 10 metros eu consigo. Se tiver um espaço próximo, né? Porque pensamento não tem distância. Mas é o tamanho da aura de uma pessoa equilibrada. O tamanho da influência desses seres é coisa assim de 300 quilômetros de distância, eles estão influenciando algo impensável para nós. A iluminação não é fácil de alcançar, é algo para você colocar como uma meta. Talvez você vai lá, você sente como é, mas você não consegue ficar muito tempo, não, porque ela é uma conquista rara nesse mundo de provas e expiações. A gente ainda vive num mundo de provas e expiações. A gente está indo para a regeneração, vai melhorar, está fazendo uma limpeza grande, tudo vai caminhar para melhor, mas
não é a realidade para nós agora. Tá todo mundo na escola. E não é o que eu acredito, tá? Eu tenho uma filosofia de vida e é ok, tudo bem, cada um, né? Eu não acredito em vidas passadas, em vidas paralelas, futuras, eu não acredito em um monte de coisa, mas isso aí é meu, né? É, Mas eu seu. acredito na iluminação, aí do jeito que você falou, e talvez eu não acredito que nós somos alunos, acho que nós somos professores, acho que o ser humano ele é superior, não existe ninguém superior ao ser humano, porque se Deus nos fez, ele não ia fazer qualquer coisa, qualquer porcaria. Deus caprichou, olha como somos lindos, maravilhosos. Então, assim, eu tenho uma filosofia, mas isso aí é para uma outra seara. A pergunta ainda É, no seu estudo é o seguinte: medo é um sentimento muito bom. E por que que o sentimento que é bom, igual o medo, que ele nos protege, ele nos deixa vivo, ele está lá no inferno? já vou te explicar. O medo como autossobrevivência, ele realmente é bom. É o que faz você prestar atenção na hora de atravessar a rua, na hora de você, de repente, saber que você vai entrar num espaço desconhecido, você fica mais atento, tá tudo bem. O medo que faz parte ali daquela escala é o medo contínuo, é o medo do estresse e é o medo que é implantado. Nós estamos em um mundo que existe manipulação em massa, tá? Existe uma intenção em fazer a gente vibrar nas emoções mais baixas para poder nos controlar. Então, esse medo continuado faz mal. O medo que você vai sentir, se você, por exemplo, fala assim, vou entrar na jaula do leão, sem medo é meio impossível. Você vai entrar com medo e o leão vai sentir o cheiro do medo, porque animal sente. A gente perdeu esse olfato apurado, mas o animal sente, tá? E o animal sente cheiro de amor também, ele sabe quando você gosta dele. Mas, enfim, voltando ao medo. O medo continuado que é o problema. O medo que é você tomar cuidado, o medo de sobrevivência, o medo para você sair de alguma situação que tem risco, tá tudo bem, faz parte de sobrevivência. Foi instalado em nós e aí usaram isso para nos colocar numa jaulinha também, né? Para nos prender. É o continuado que é o problema, Carlos. É o Deu para medo que te entender? paralisa, certo? Total. O problema é o medo que te paralisa. Esse é o problema. O medinho de você estar fazendo alguma coisa, daqui a pouco passa, daqui a pouco resolve, esse daí é sobrevivência. E isso é necessário. É necessário que a gente tenha, né? Para a gente medir os riscos também. Compreende, gente? É, Sim. tá bom, Sim. tá ótimo. Agora prometo que eu vou até o fim, quietinho. Para, Carlos, você pode me interromper quando você quiser. Vamos lá. Pode É, continuar, Viviane. eu acho também, é tudo contribuição. Aqui, eu coloquei aqui, quando a gente vê muitas dificuldades, é porque a gente está mais longe da luz. De repente, a gente está empoderando alguém e a gente não está se empoderando. Faz sentido para vocês? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente está com confiança plena, que a gente acha as condições, a gente sabe o que fazer, se a gente não sabe, vai acontecer alguma coisa que nos ajude, as pessoas certas vão chegar, as situações vão nos ajudar. Quando você está numa frequência de confiança mais iluminada, são esses pensamentos que a gente tem de empoderar a gente, empoderamento pessoal. Aí você vai estar se blindando mais emocionalmente também, porque você está se reforçando, você está trazendo mais luz para você. E quando a gente está com o foco em muita dificuldade, é porque você está deixando você pequenininho e as situações externas muito grandes. E aí você está, como a frase diz ali embaixo, empoderando o outro, empoderando as situações, tendo medo do futuro, conseguiram colocar isso em você, mas aí você se sente fraco, se sente menor do que todas essas questões, você não se sente forte. E a gente precisa
prestar atenção nisso por causa dessas manipulações em massa, porque muitas delas são para deixar a gente mais fraco mesmo. É esse o foco. E aí a gente se distancia da luz se a gente se entrega, tá? Então, toda essa blindagem emocional é manter a atenção no que você está sentindo, não se deixar levar, se empoderar mesmo, para que as coisas não tenham tanto poder sobre você. Uma outra imagem. Alguém? Aqui, esse é interessante. Você só resolve algum problema quando você se sente maior do que ele. E aí, eu vou voltar para mim para falar alguma coisa que eu adoro explicar isso daqui. É o seguinte, quando a gente tem algum problema, e todos nós temos, o que acontece é que quando a gente fica pensando nele, a gente está no nível de frequência do problema. Aí a gente está repetindo lá. Tal pessoa está me atrapalhando, tal pessoa falou que vai prejudicar, tal situação vai acontecer. Ai, meu Deus, se acontecer. Ai, mas aí vai ficar pior. Você está vibrando aqui na frequência do problema. E todos os problemas, de todas as ordens, ele só se resolve se você se eleva. Só se resolve se você se sente maior do que ele. A hora que você faz esse movimento de colocar o problema menor e você maior, você começa a acessar o nível das ideias, as pessoas que podem te ajudar a resolver esse problema que está mais aqui embaixo começa a aparecer, as situações começam a ficar mais claras, porque você se elevou. Então, é uma grande perda de tempo, na minha visão, e eu demorei muito para aprender isso. Ficar pensando que a gente tem problema. Na verdade, o problema de qualquer ordem, tá? Pode ser saúde, pode ser relacionamento e pode ser financeiro, muito comum. O que que acontece? Ele só se resolve quando você se sente maior do que ele. Vai resolver? As coisas vão acontecer, algo vai acontecer, alguém vai aparecer e alguma ideia eu vou ter. Quando você se associa à solução, as coisas aqui começam a ficar menores e praticamente pode até desaparecer, pode até parar, perder a força, né? Como a gente diz, ou então ela pode ficar realmente resolvível e aí você venceu o desafio. Todos nós estamos sempre sendo desafiados. Neste momento, o planeta Terra, ele não serve muito para quem quer tirar férias contínuas. Você tem momentos de felicidade, mas a instrução, o apontamento é que a gente tenha o planeta Terra como uma grande escola, onde a gente vai ter muitos desafios para nos graduar. Michele, tudo que focamos expande. Exato, Mi. Lourdes, pode falar. Olha, o que eu mais ouço é que a nossa frequência baixa, ela está igual à da Terra, que a Terra tem uma vibração baixa e ela tem o campo de atração, então aí nós somos atraídos, é muito forte e a gente acaba ficando numa frequência baixa. E aí você está mostrando de forma diferente, né, que a frequência da Terra é... É altíssima. E aí isso está, como eu falaria Fábio Herman, você está rompendo o meu campo. Paradigma. É, exatamente. O Fábio Herman era um psicanalista brasileiro, ele fez uma teoria muito linda, né? A teoria dos campos. E você está fazendo isso, você está rompendo o meu campo, porque eu sempre, até agora há pouco, eu estava acreditando que o planeta tem uma frequência, né? Que ele vai, vou usar o termo assim, ele não está na quinta dimensão, ainda está lá na terceira dimensão e a gente acaba se identificando com essa frequência, então a gente tende
a ficar nessa frequência baixa, então com preocupações, com medos, fica no ego, né? Aquele ego ali, né? Tudo gira em torno dos meus problemas, né? Só eu tenho problemas. E para mim o aprendizado era esse, né? Assim, até agora. Eu te entendo. Assim, eu concordo, porque por muito tempo foi a maneira como eu vi também. Mas aí, e assim, eu aceito opiniões diferentes. Eu comecei a estudar com o Hélio Couto, que eu respeito muito, Eu e ia te ele perguntar começou dele. a apresentar todos esses paradigmas muito diferentes também. E a gente começa a raciocinar, faz todo sentido. O planeta Terra vibra numa frequência altíssima, Lourdes. Ele aqui acolhe pessoas de altíssimo nível, tá? Porém, existe uma humanidade que vibra ainda muito baixo, que causa problemas para o planeta. E aí eu tenho até uma imagem ilustrativa aqui da psicosfera da Terra, que não é o planeta que nos oferece uma psicosfera densa. Somos nós que oferecemos a psicosfera densa ao planeta. Os nossos O que pensamentos, as nossas Ah, era isso que eu crenças. ia perguntar. Se as pessoas influenciam na energia do planeta, vou compartilhar, já na vou frequência do planeta. adiantar para ilustrar para vocês, tá? E o que Eu você estava coloquei, trazendo, no caso, você maior que o problema, é uma técnica da PNL, que eu imagino que venha lá do Hélio Couto mesmo, não é isso? vem de lá, vem de lá. E assim, o recado do Hélio Couto é assim: acabou de chegar uma situação que te desafia. Não fique pensando no problema. Já começa a mentalizar que aquilo se anuvia, aquilo se resolve, você vai acessar as ideias certas, as pessoas certas vão chegar, tudo vai se resolver. Porque aí você se alinha com a solução e você sobe de frequência, o problema fica na frequência para baixo. E quando você se sente maior do que o problema, é que o problema se resolve. Por isso que tem pessoas que não resolvem um problema por anos, se arrasta por anos, porque o problema acaba que ela está vibrando na mesma frequência. Renato, Eu vou pode falar. falar só uma coisa assim, é como se fosse a digestão. Você se alimenta e a digestão vai acontecer, independente do que você estiver pensando. Ela vai fluir, né? Eu estou usando um exemplo bem simples, né? Bem Isso simplificado. em relação a quê, Lourdes? Não, Vai acontecer a o que a digestão. digestão vai acontecer, não importa o alimento que você ingeriu. Então, assim, assim, colocando lado a lado uma metáfora, o problema vai se resolver, né? Então é melhor você nem interferir nele. Deixa ele quieto Ah, lá que não, ele vai seria se o resolver. ideal. Não, seria o ideal, mas não é isso o que É, a geralmente a gente gente faz. A é gente, difícil. me coloco. Ó, é muito comum a gente ficar reclamando, Sim, tá? sim. E assim, Exatamente, para sair disso, deixa o problema lá é, quieto, ele vai se resolver. é a maneira emocionalmente, é inteligência emocional você sair do problema. Sim, Mas geralmente não é o que acontece. A gente fica no problema, a no gente fica até território. reforçando, alimentando. A Michelle colocou uma contribuição dela que tudo que a gente alimenta cresce. É exatamente isso. A gente fica Sim. pensando no problema e ele fica até maior, porque Às vezes você ele é fica tão pequenininho e aí a gente faz ele crescer, a gente que pô, por rega causa do ele. nosso poder de cocriação. Porque a gente Isso, tem muito exato. poder e a gente precisa canalizar esse poder, e é por isso que a gente está aprendendo a fazer um pouquinho disso hoje. É por isso Ó, que a gente deve parar de ver repórter e, vou falar sobre isso se der tempo. e por aí. Tá bom. Obrigada. Tá. Então, Renato, deixa eu dar uma opinião, já que você disse que gosta quando as pessoas opinam, né? Eu acho que está havendo uma pequena confusão aí. A vibração da Terra é vibração de neutralidade. Ela não é uma essa vibração. informação que você tem, Oi?
Às vezes é a fonte de informação. Eu entendo e respeito. É que assim, eu vejo a Terra tão produtiva, tão amorosa com a gente. Perfeito, mas são duas coisas distintas. Ela tem que ser neutra. Aliás, o primeiro gráfico que você trouxe mostra ela ali com 210 Hz, que é muito Até 400. até 700, que é o de vibração. Sim, Tá? sim. Então, ela está muito mais próxima das energias baixas do que das energias altas. Ela está num ponto de neutralidade, mas ela tem um campo que permite que você possa expandir ou que você possa declinar, né? Se ela tivesse num ponto de vibração muito alto, nós que ainda estamos em processo de evolução, não Não aguentaríamos, conseguiríamos. não conseguiríamos. Mas essa informação eu tenho, viu, Carlos? Que, inclusive, o Renato, nosso processo tem que ser mais lento por causa de nós mesmos, não por causa. Nós estamos todos em uma transição planetária, né? uhum, Nós estamos passando por um processo onde o nosso planeta está deixando de ser expiação e provas para ir para um nível de regeneração e provas. O que vai sair do nosso campo é a expiação, é o escravizamento da população, o sofrimento e a violência. Isso é expiação, tá? Algumas doenças graves também, que causam muito sofrimento, faz parte de expiação. Provas, que é o que a maior parte agora da população tem, são os desafios, continua e tem já espaço para pessoas felizes. A gente está indo para isso. essa questão da neutralidade é a questão que Hawkins, que desenvolveu essa escala, trabalhou. É só uma opinião, mas tudo bem, vamos. Não, perfeito. E assim, com o Hélio Couto, Renato, eu aprendi que assim, em aulas mesmo, e que o planeta ele abarca uma consciência muito elevada, porque ele permite que uma população que assim até prejudica ele, que não trata bem ele, more nele, sabe? Então, o planeta Terra é considerado assim, é uma alma feminina muito acolhedora, muito amorosa. Para nós, a gente entende que ela vibra muito alto, mas que ela permite que toda essa diversidade more nela. E por conta dessa diversidade, Mãe Gaia, isso mesmo. Por conta dessa diversidade é que a energia baixa. Se a gente deixar só o planeta, que na verdade o planeta não quer, porque ele cresce em evolução também com a gente aqui, existe uma troca energética, mas se for só o planeta, ele já tinha ascensionado, ele já tinha, sabe, ido muito mais longe, a gente segura um pouco a evolução do planeta. Deu para entender, gente? Vocês estão me acompanhando? Sim, e é por Esses são isso. conhecimentos que Oi. eu aprendi com ele Couto. E é por Mas eu isso, então, que existe uma previsão de que muitas pessoas vão ter que sair desse planeta, assim como foi em Capela, para que ele realmente fique todo mundo no mesmo nível, assim, num nível mais elevado. Gi, isso já está acontecendo, já tem um tempo que está acontecendo. A única coisa aí de mudança que foi definido é que não vai ser de forma drástica essa mudança. Ah, Podem não vai ser como acontecer, Capela, é, porque é, Capela foi de forma drástica. Capela, é, Capela veio muita gente de lá para cá, porque lá acabou ficando prejudicial para algumas pessoas que não estavam acompanhando a evolução, né, do planeta. Então precisou sair mesmo. Mas aqui é diferente, porque aqui foi preferível uma mudança aos poucos, para que a população pudesse ir aprendendo, novas informações pudessem ir chegando,
E às vezes a própria população, você nasceu de uma maneira, mas você foi se mudando, então você consegue se ascensionar e acompanhar o planeta, entendeu? Você mesmo consegue fazer sua ascensão, diferente de uma situação onde tem que acabar tudo para renovar e começar outra humanidade. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso já foi definido. Às vezes precisa acontecer, mas não é o caso do planeta. O planeta não quis isso. A nossa Gaia não quis isso, tá? Ah, entendi. Isso é Ela uma aguenta informação mais nova. tempo. Ah, Mas isso é uma está informação assim, nova. está tendo uma renovação de pessoas, tem muita gente que está saindo e não volta mais, se é isso que você está falando, tá? Era isso que eu estava perguntando. Aham. Essas pessoas não voltam. Elas, hoje em dia, não conseguiriam entrar na energia do planeta, porque elas estão vibrando mais baixo do que aquela frequência necessária hoje em dia. Uhum. Então, elas vão ser direcionadas a outros órgãos que estão receptivos àquele tipo de vibração mais baixa. Ali, elas terão ótimas oportunidades de se desenvolverem, elas não vão ter lembranças aqui do planeta, mas elas vão levar ideias para lá. Vai ser ótimo. É assim, tudo no universo se recicla, se refaz, não é, nada é perdido. E aqui continuam as pessoas que estão criando saúde, que estão criando novas ideias, que estão fazendo o planeta, estão ajudando o planeta, e não aqueles que estão prejudicando o planeta. Os que estão prejudicando estão tendo a sua última chance e a hora que sair não volta. A gente tem que estar atento a isso, tá? Deu para entender, gente? Vocês precisam falar comigo. Sim, sim, sim. Essa é a informação que eu tinha. Então é Já que isso. Agora sobre. você Pode está falar. pedindo para falar, Deve. essa tua colocação, então você acredita na involução? Porque se você Não, acha que tem não tem seres como. que já habitaram aqui, mas que não podem voltar, então é Hum. porque eles evoluíram. Se eles habitaram aqui um Não, dia, eles estavam na frequência que permitia habitar. não, ô, Renato. A questão aqui é que eles repetiram de ano, tá? Tudo bem, mas quem repetiu de ano não ficou mais burro. Quem repetiu de ano Não, não aprimorou o seu conhecimento. Não aprimorou, é mas por isso. só que a ideia é que o planeta vai passar por uma fase de regeneração, e para que isso realmente aconteça, o ambiente tem que estar melhor. Então, quem não quer evoluir, quem não quer sair dessa situação, é o que a informação que eu tinha, que realmente é a última chance. É a última chance. É a última chance. E aqui é importante dizer que, assim, Renato, nada se perde no universo. Eles só irão para lugares que tenham a ver com a vibração deles. Olha, nós estamos no lugar certo que tem a ver com a nossa vibração, tá? Por que que nós não estamos em um planeta feliz, super evoluído, mais iluminado que o planeta Terra? Porque a gente não tem grau de evolução, de autoconhecimento, de autopoder para estar lá. Não tem iluminação suficiente. Telos fica aqui embaixo, né, Lourdes? Na verdade, não fica fora do planeta. Mas a gente nem Telos a gente consegue ir, para você ter uma ideia, né? Então, assim, o fato é que a gente tem que se graduar para a gente estar ocupando posições onde a gente possa evoluir com novos desafios, mas a gente sempre está no nosso nível. Ok. Então, Eu essa passo aí. informação do capelino é a mesma coisa que está acontecendo com essa saída dos nossos irmãos terráqueos para ir para outros planetas. Eles vão chegar nos outros planetas. Eles vão chegar nos outros planetas e eles vão ser contribuição para lá, porque ali eles não vão ter lembranças que eles vieram de planeta Terra, como eles viviam aqui. A gente perde essas memórias.
Porém, a gente fica com a sensação de que a gente, eu sei como faz uma roda, eu sei como faz alguma coisa que ajude a população de lá e que eles ainda não tenham acessado aquele conhecimento. Então, eles vão para algum lugar um pouquinho mais atrasados para eles contribuírem com aquela população e, ao mesmo tempo, eles terem as provações deles, né? Porque eles estavam vibrando mais baixo, por isso que eles não ficaram aqui. Eles estão indo para onde a vibração aceita aquele nível de frequência. Deu para entender? Sim, sim. Vamos deixar a Inês entrar na Tá? conversa com você. Inês, por favor. Na verdade, você vê que tem tudo, tudo está interligado, né? O que você começou a falar no começo, para nós prestarmos atenção em nós, né? Quem é a pessoa mais importante, como que a gente está ocupando o tempo, que é tão precioso aqui na Terra, e a gente esquece realmente de valorizar isso que você falou da vibração do planeta, é muito importante. E é um trabalho, eu estou falando isso porque eu não consigo. Muitas vezes você falou até de pessoa, mas às vezes não são só pessoas, focar no problema ao invés da solução, focar na dificuldade, você quer, vamos supor, fazer um exercício, porque você quer atingir tal ponto, e só aí você só foca no sacrifício e não foca já que você está indo conseguir, então você vai com alegria. Já Então, conseguiu. é isso, né? Às vezes, que nem o Carlos falou do medo, você sentir em você o que você está emanando. Porque realmente a gente age muito mais, a vibração nossa é muito mais importante do que o que você está vendo. Porque duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, só que a vibração, aquela vibração de amor, né, que ela está se doando para aquilo, é muito maior e aquilo vai, como você disse, você tem um nível de. Você atinge um parâmetro, né, um espaço muito maior. Agora, o que eu queria te perguntar, no sentido, aí eu vou mudar tudo, isso eu estou adorando a conversa, é realmente um tema para muito bate-papo, né? Mas você falou que nós, né, viemos de Capela, e eu entendo perfeitamente isso, eu acho que no sentido de vibração, porque se você vai para um lugar onde a sua vibração não é compatível, você nem consegue entrar, ou você fica doente, você não tem como manifestar um campo para você manifestar. Então, é tudo preparado, não é acaso, né? Muito Mas, preparado. É bem preparado mesmo. E as pessoas que fazem isso são muito competentes. Tá tudo certo. Os seres, né? Vamos falar mais do que pessoas, os É. seres. E, no caso, assim, se esses que já não estão mais reencarnando na Terra, por estarem com uma vibração já não compatível, mesmo do lado de fora a gente achando que a Terra está um caos, né? E eles vão para outro lugar, então vamos dizer assim que nós, de certa maneira, continuamos ligados a ele, a esse lugar que não está ainda tão bom quanto nós, está com uma vibração inferior, e a mesma coisa acontece conosco com relação de onde nós viemos, sempre há quem cuide, vamos supor, de fora, está cuidando o que está abaixo, os que está acima, está cuidando dos que estão abaixo, ou é independente porque já está feito e cada um vai vibrar naquilo que Eu é que existe. não compreendi direito o que você falou. O cuidado existe em todos os níveis, Inês. Mas, assim, quando a pessoa está vivendo aqui no planeta, ela está aberta a viver tudo o que o planeta pode oferecer, né? Então, todas as oportunidades de evolução que o planeta pode te oferecer, é muito bom que você se permita ter acesso, sim. Se você for para outro lugar, demora essa encarnação, porque, na verdade,
é outro tipo de comida, você tem que desenvolver ali, os seres, como você disse, eles vão ter que ajustar, seu corpo novo. Será que é isso que você está me perguntando? Sim, Tem toda uma preparação muito antes de você estar ali dentro, às vezes mais de milênio nos nossos anos terrestres. Não é tão certo. rápido. Por quê? Porque aparelho digestivo, respiratório, tamanho com a capacidade cerebral, às vezes vai mudar, entende? Então tem que se adaptar. É muito mais fácil você fazer um bom trabalho aqui e aí você ir para alguma coisa melhor, a adaptação é muito mais rápida do que você ir para algo pior, porque você vai estar, de certa forma, como o Renato estava colocando, evoluindo, mas não é uma involução. Na verdade, é se alinhar com a sua vibração. Vibração, com aquilo que Apenas você isso. vibra, é o que você quer, né? Por isso que você colocou alguns, você não, né? O estudo que você tem colocou alguns sentimentos, que é Isso. justamente isso, né? É Aonde nele está a que a sua gente tem que prestar razão, a atenção. sua. É, Porque às vezes, é nisso que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente está falando, o mundo tem que melhorar, olha só como o mundo está, o mundo está de cabeça para baixo mesmo, o mundo está uma confusão, mas a gente não está vendo as brechas que a gente está deixando no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional. A gente está deixando o medo entrar e tomar conta, a falta de paz, a gente está se alinhando com algumas coisinhas do mal sem a gente perceber. A gente está repetindo pensamentos que não nos fazem bem, sem perceber. Então, quanto maior o nível de inconsciência, maior sofrimento, maior também nível de doenças, porque você vai estar atraindo problemas e você nem sabe que é você que está atraindo. Você não está se percebendo. Dá para entender? muito, tudo é vibração, né? O corpo físico, ele só é o reflexo do que você vibrou. Então, é isso mesmo. Muito bom, E ainda obrigada. vou só te adiantar que é tudo um reflexo do que você vibrou mesmo. Porque o que você está hoje é tudo um reflexo do que você já plantou no passado. E daqui para frente é o que você está vibrando hoje. Por isso, cada minuto é uma oportunidade de você mudar o jogo. Cada minuto. Sempre tem essa oportunidade. Existem algumas crenças limitantes que defendem que a oportunidade é uma vez na vida, existem poucas oportunidades na vida. Não se alinhe com isso, não reduza as suas oportunidades. A Possibilidades, oportunidade né? é, ela é aberta a todos os momentos. Se você se alinha hoje, nesse momento, com algo maior, o mundo vai se adequar a isso que você está vibrando. Tudo vai começar a refletir ao que você está sentindo, o que você está pensando, tá? Sim. Então, todos É, os minutos dá para mudar o jogo, sim. nível de consciência é esse poder, né, que todo ser humano tem, mas que a gente ainda não sabe usar. Eu falo que nós temos um poder tão grande, que por não ter ainda consciência, a gente acaba muitas vezes nos prejudicando a nível de vibração e de Tá, pensamento, né? Como o tá. pensamento vibra, e é isso, e você vai se limitando, porque nós não temos ainda o conhecimento necessário para controlar, né? É um exercício mesmo. E eu Então, confesso, assim, que a gente não tem. E muitas das doenças, né, que às vezes estão se apresentando para as crianças, eu falo que já estão tudo colocando o nome, né? Na verdade, é uma adequação, né, dessa nova vibração que a gente não vê, mas que ela está existindo e ela está interferindo, já estão dando o nome disso, isso. Eu fico brava quando eu ouço uma mãe, porque meu filho, eu falei, gente, nós roubamos o espaço muito da natureza, essa conexão de liberdade,
E a gente está ficando doente muito por isso. E não é o que é doença, na verdade, é nível de consciência, a gente entender, né, por que que a gente está diferente. Você vê como é diferente quando você tem o conhecimento, você não fala que você está doente, você fala, não, tem alguma coisa diferente que está ocasionando isso, eu posso. Então, esses títulos que estão colocando, principalmente nas crianças, gente, eu falo, não tem, não tem nada a ver, mas lógico, elas estão apresentando condutas, formas que a gente ainda não está sabendo lidar, né? Mas vamos em frente, né? Porque para trás não existe, né? A nível evolutivo, o para trás não existe, é só o para frente mesmo. E as crianças estão nascendo diferente porque elas estão alinhadas com a nova energia, né? O planeta está Isso, mudando. E é um desafio, às vezes, para os pais que é. nasceram em uma outra época. Então, é conflito de geração mesmo. Mas tudo se alinha, tranquilo. Nada como o tempo. Eu falo sempre que o tempo é meu maior aliado. Tem coisa Nossa, que você nossa, tem que todos entender que nós. está no tempo e espaço, é que é diferente do nosso, né? Obrigada, viu, Exato. Nívia? Obrigada a você. Eu vou voltar lá na psicoesfera, porque eu acho importante a gente ter essa noção do quanto que a gente influi no nosso planeta, tá? A psicoesfera da Terra, ela é formada por nossas emoções e pensamentos. E existem alguns estudos que apontam que muitas das catástrofes que hoje acontecem é porque juntou tanto lixo mental, juntou tanto lixo emocional, que acaba desencadeando alguns problemas que o planeta ele tem que expurgar dele de alguma forma, tá? Então, se você puder se avaliar, estar sempre prestando atenção se você está mais contribuindo ou se você está precisando de ajuda, já é uma grande mudança, porque muitas das pessoas não têm essa avaliação. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você estiver vibrando nas faixas mais baixas ali, é porque você realmente precisa de ajuda. Vai atrás. Hoje está tudo disponível. A internet é a nossa grande aliada para isso. Agora, isso mesmo, provável catástrofe. É o planeta expurgando dele de alguma forma. Ele vai ter que, aquela energia que fica muito acumulada, ela volta para a própria população, tá? E aí, o que acontece é que se a gente está contribuindo com o planeta, até mais proteção para não estar nos lugares onde são possíveis algumas catástrofes, a gente vai ter, porque a proteção também é uma forma de iluminação, tá? E deu para vocês entenderem o pensamento, o raciocínio? É a gente quem faz a nossa psicosfera ficar pesada. O planeta, ele não é pesado, ele é muito produtivo, ele é acolhedor, ele nos doa muito mais do que a gente ainda hoje é capaz de fazer por ele. Só de oxigênio, por exemplo, tanta gente respirando ao mesmo tempo e ele está sempre produzindo mais oxigênio para que todos mantenham a sua vida aqui, tá? Tudo se reproduz, tudo dá certo, e a gente só precisa mesmo se elevar para poder andar com o planeta Terra de forma mais harmônica, para a gente, para ele, para todos à nossa volta. Todo mundo ganha quando a gente vive de uma forma mais harmônica. Está chegando às 10 horas, Renato, e eu gostaria de ver se eu continuo ou se a gente para, como é que vocês veem isso? Eu não sei. Sim, na verdade, eu estava só esperando você concluir teu raciocínio. Agora, É, nesses minutos finais, o que que a gente faz? É,
uma pessoa já foi escolhida para fazer o agradecimento a você, né? Como o Carlos, na minha cabeça, era quem tinha te indicado, eu convidei ele, mas eu quero convidar a Lourdes, agora que eu fiquei sabendo também dessa Os dois. duplicação, né? Então, eu vou passar para o Carlos, depois eu passo para a Lourdes também falarem com você, e aí a gente volta para você fechar, tá? Como É, vocês quiserem. óbvio, né? Você me passou as suas imagens, eu vi que ainda falta muito assunto. Então, depois, no particular, a gente vai conversar para você estar marcando uma outra data conosco, porque você viu que o tema rendeu, né? Com certeza ainda tem muita coisa para. Então, a gente faz uma blindagem emocional, parte 2, né? E aí, É, nesse vocês quem mandam. você vai poder, né, falar um pouco do curso que você comentou comigo, inclusive, que está fazendo, né? Como eu te falei, você tem a liberdade de hoje mesmo ou amanhã divulgar lá na Egrégora, né, o teu trabalho, enfim. Então, vamos fazer isso, tá? Não fique chateada, porque quando o tema é bom, Espero. acontece isso mesmo, né? Fica aí essa vontade de quero mais. A Lourdes, quando falou conosco sobre o Corpo Explica, também teve que fazer isso. Ela também teve que dividir depois em outra etapa, porque foi um tema que rendeu, né? Então, vamos lá, vamos chamar esses dois amigos seus aqui para estarem falando contigo. Peraí. Carlos, vamos deixar primeiro as damas e você faz o fechamento. Então, Lourdes, por favor. Olha, eu achei muito linda a sua contribuição e tem papo para mais de metro. Eu queria muito te ouvir. Assim, na realidade, eu pensei que você ia falar sobre as cores, né? Eu pensei Podemos que falar também. então tem outro papo aí, viu, Renato? Muito bom dela, viu? Não é só essa linhagem aqui. Fala. A influência das cores sobre nossas emoções, né? Isso. Nossa, eu fiquei muito assim curiosa e eu pensei que você ia falar sobre isso, né? E aí, blindagem emocional, vamos embora Na também, que o verdade, tema é ótimo também. eu Oi? sou multi-assuntos, Lourdes. É É, multitarefa. é multitarefa, multi-assuntos, eu sei falar de muitas coisas diferentes. É Vivian, Tem que ver ótimo. eu a posso, linha de raciocínio, né? eu Porque posso te falar que, cada um aprendeu um pouquinho diferente e eu acho que essa diversidade enriquece. sim, Se só eu Muito. tivesse falado aqui, não ia ser tão bom quanto todo mundo participar, tirar dúvidas. Todo mundo estava raciocinando no tema. Eu gostei. você pode estar certa que, na minha posição, por exemplo, a pior noite é aquela onde a gente tem que ficar procurando pergunta para dar render assunto, porque o convidado já acabou de falar, ainda falta muito tempo. Aí, às vezes, eu fico cutucando os amigos, "Ô, você não vai perguntar nada." E o seu, você vê, chegou aí talvez nem na metade, né? Então, é muito. Nem na metade do que eu tinha separado de informação para vocês. Lourdes, seu agradecimento. Então, é um tema profundo, eu me senti imersa no tema, assim, eu achei excelente, tá? E espero realmente que você volte Foi um continuando com esse prazer. tema e com os outros, né? Eu agradeço muito em nome da Egrégora Gratitude toda essa sua contribuição maravilhosa, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço o convite, Lourdes, e aproveito a brecha já para falar que eu adorei o grupo e que eu só não fico todas as quartas-feiras, o Renato sabe disso, porque de quarta-feira eu faço uma mentoria de um outro assunto que eu estou estudando, e aí é, até o final do ano eu tenho esse compromisso. Mas minha gatinha querendo entrar aqui no meio da conversa. Então, assim, eu realmente não consigo ficar todas as quartas-feiras, mas eu acho que o trabalho de vocês é tão ótimo, é tão elevado, tão contributivo, sabe? É tão bacana estar aqui. Então, eu agradeço a oportunidade e se vocês quiserem me chamarem, eu vou estar aqui sim, um prazer.
Então, vamos ver se você vai continuar pensando assim depois que o Carlos falar. Vamos ver. Ah, o Carlos só, eu já falei, né? Fazer Puxa, palestrinha com o professor de oratória olhando para você não é fácil, mas vai. Eu também me tive que não. me blindar, viu, Carlos, emocionalmente, por você estar Olha, aí. quero te agradecer. A sua contribuição foi maravilhosa, envolveu as pessoas, me envolveu. Realmente é gratificante ter uma pessoa igual você. A Lourdes também, quando ela fez, foi maravilhoso. A vibração dela, tenho certeza que hoje foi ótima, excelente. A egrégora gratitude é algo assim divino, é algo de outro mundo, porque realmente agrega cada dia mais. Eu anotei várias coisas que eu vou estudar amanhã, né? Eu não acredito em nada disso, mas existem. Lógico que Sim, existe, sim, né? É existe. incrível como a transformação. Eu tenho um livro que eu falo sobre isso, e olha, eu preciso falar isso aqui. Antes de eu entrar aqui, e eu até dei umas duas olhadas agora, um amigo meu de Guarulhos, o Marcelo Rodrigues, tirou foto de OVNI hoje à noite. Hoje, ele tirou foto Eles de estão bem OVNI. Está aqui no. presentes. Marcelo Rodrigues, está aqui. Ele me mandou mais foto no particular. Ele tirou várias fotos de um OVNI em Guarulhos. É Carlos, incrível, eu porque eu posso estou muito te dar perto de uma Guarulhos, né? outra, eu posso te dar uma informação sobre isso? Vai parecer louco, tá? Mas eu os vejo desde os meus 7 anos de idade. Eles estão muito presentes. Eu acho que eu também já vi, mas vamos deixar isso para outra hora. Eu tenho um livro É melhor. chamado Nós Somos Descendentes de Nós Mesmos, que eu explico algumas coisas lá que é ficção. É ficção, tá, gente? Mas tem gente que acha que é Não verdade. sei se é Bom, muito ficção. obrigado, Nívia. Foi sensacional. Nós passamos já aí 2 minutinhos, que tem as considerações finais ainda. Obrigado, Lourdes. O convite da Nívia foi duplo, porque eu vi a Lourdes, ficamos conversando no particular, né, Lourdes, sobre isso. E a Lourdes falou: vamos convidar, convida lá, Carlos e tal. Então foi assim, foi louco o negócio, muito bom. Obrigado pela presença. Hoje foi uma Eu correria para mim, mas também. eu estou aqui em nome do Grupo Atitude, dessas pessoas maravilhosas, né? Se eu for citar o nome de cada um, vou ser injusto, porque todos são incríveis. Eu estou olhando a cara do Paulo Taba aqui, ó. Que delícia de homem, né? Mas, né? Paulo Taba está ali olhando. Então, gente, gratidão, Nívia. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Adorei. Então, Nívia, você encerra a nossa noite. Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Se for da vontade do grupo, a gente faz sim um outro e um novo encontro. Eu realmente tenho muito a contribuir. Tem alguns assuntos que você colocou lá no grupo, Renato, que você precisava de alguém que falasse sobre eles. E eu não quis me pronunciar antes da primeira vez aqui participando com vocês, mas tem alguns ali que eu domino, tá? Você fez uma listinha de alguns assuntos que você precisava, Só restam dois agora. certo? Então, assim, o que precisarem de mim, só chamar. Eu estou a um clique de distância e tá tudo fácil, tá? Mas eu agradeço pela oportunidade, é, e eu acho que foi perfeito. Essas contribuições, todo mundo falando, é algo que enriquece, a diversidade enriquece. Se é um só, dando aquele conhecimento, passando aquele conhecimento, e as pessoas muito caladinhas, a gente não sabe se aquilo está mexendo com elas, ou se está sendo chato, ou se está sendo legal. Eu só agradeço mesmo, tá? Olha, Nívia, o convite já está feito, tá? Depois, no particular, eu te passo as datas que a gente tem. Já posso te dizer que é só para final de outubro, tá? Aí, que beleza. Para você ver a tua agenda. Vamos fazer essa parte 2 aí do blindagem emocional. Fiquei muito feliz que você seja uma estudiosa, porque eu sou um defensor árduo do autoconhecimento, do estudo. A egrégora, ela tem como berço do nascimento dela também uma ação que nós fazíamos antes da pandemia, chamada de Reunindo a Tribo, onde a gente se reunia com crenças tanto filosóficas como espirituais, como científicas diferentes, né?
para compartilhar nesse mundo de diferenças, né? E você, pelo visto, é uma dessa nossa tribo, sabe? Uma pessoa que tem a mente aberta, que está buscando conhecimento. Eu também sou muito fã do Hélio Couto. Eu acho que a física quântica é o que está levando a ciência a se aproximar da espiritualidade e vice-versa, né? Então, Sim. a gente tem muito, muito realmente a percorrer. É uma boa aluna do Carlos, porque a tua oratória foi muito boa, né? Então, parabéns, Carlos, por estar Ai, ensinando que de, medo, né, o que pessoal. medo. Ele está anotando tudo lá, ele sabe aonde eu titubeei, aonde eu esqueci, aonde que eu. Ele conhece tudo, Tá tá ótimo. tudo anotado. Quero agradecer os teus convidados de primeira vez aí, né? A Gisele, a Cíntia estava até agora há pouco conosco, a A Michelle. Cíntia saiu, já me passou uma mensagenzinha aqui, mas todos são muito bem-vindos também e obrigada por estarem aqui. Espero que vocês Acho que a tenham. Alcione Eu também que foi agradeço, eu convidada a adorei. subir. Eu que agradeço, eu adorei. Gisele, Gi, você tá aí? Você gostou, Gi? Eu amei, amei. o link Achei muito nosso é sempre o mesmo, tá? Mas se vocês puderem seguir o Instituto Mais Atitude lá no Instagram, toda semana a gente vai divulgando, né, os temas que vão acontecer na próxima semana. Podem convidar outros amigos, enfim, é uma honra, porque vocês veem a importância para o nosso convidado, inclusive, né, de uma sala cheia, participativa. Inclusive, Nívia, também posso te dizer que o número de pessoas que ficou até o final foi um número muito bom, tá? Ah, é? Eu não sabia, eu não tenho esse dado, né? Só vocês mesmo. Então, mas eu estou te dizendo que você teve um nível alto de pessoas ficando até o final, o que mostra que o pessoal ficou interessado no assunto, e que não só você conduziu, mas que todos que participaram e perguntaram, né, deixaram a noite interessante, é isso, né? Às vezes o convidado é excelente, mas as perguntas não rolam, ou rolam perguntas que não despertam interesse, né? Então é um conjunto, né, que faz com que uma noite como essa seja tão maravilhosa assim. Então, gratidão mais uma vez por você ter Eu que aceitado esse agradeço. desafio, né? O nosso grupo está à disposição sua e de seus convidados para que estejam sempre junto conosco e vamos marcar essa segunda vinda sua, tá bom? Vai ser um prazer, Renato. Obrigada por tudo, viu? É isso. A todos os amigos que ficaram conosco aí até o final, nosso muito obrigado mais uma vez. Que essa energia reverbere na vida de vocês, né? E, Carlos, iluminação é difícil de alcançarmos. Eu acho que a Nívia foi bem pontual, né? Cristo, Buda e outros avatares, né, que estão e estiveram aqui na Terra. Mas se a gente conseguir um estado de paz, Carlos, nossa, já é Nossa, tá? fantástico, né? Fantástico. É fantástico já, realmente. E é a paz que a gente sente dentro que reflete para o mundo, e muitas pessoas sentindo paz, satisfação, gratidão, é que vai fazer a mudança na Terra. Não é a Terra que muda, a Terra está bem. É a gente que precisa se melhorar e tudo muda ao nosso redor e na Terra por consequência. Está tudo dentro da gente, a responsabilidade é grande e a gente segue. Gratidão, Lourdes, gratidão, Nívia. Um beijo no coração de todos os Abraço. Tchau, tchau. Gratidão, Boa gratidão. noite. Tchau. Boa noite a Tchau, todos. boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.